Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: afinal, qual é a minha área dentro de letras? Afinal de contas, por que eu em determinados momentos produzo vídeos de linguística, em outros vídeos de literatura? Afinal de contas, qual é o caminho que eu sigo? Por que eu tenho essa abordagem ampla no meu trabalho? Isso não é um problema? Enfim, essas dúvidas que vez por outra alguém deixa aqui nos comentários, e mesmo na minha trajetória por aí afora, sempre alguém chega para perguntar algo nesse sentido, e eu acho interessante responder, até porque isso tem um pouco a ver com a forma como eu entendo o trabalho do professor de língua portuguesa, e o trabalho do estudante de letras, a trajetória do estudante de letras. Se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pela área de letras, um professor em formação, ou mesmo alguém que já concluiu seus estudos há algum tempo, já está em sala de aula, mas quer aprofundar os seus conhecimentos na nossa área, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá. Para você que não é de letras, se situar um pouco nessa questão, nós que temos formação em letras com habilitação em língua portuguesa, eu acredito que a mesma coisa se dá com o pessoal de línguas, línguas estrangeiras, talvez não tão intensamente, mas pelo menos nós da habilitação em língua portuguesa, temos uma questão interessante. O nosso curso, a nossa área de letras, ela é dividida em dois grandes blocos, que são os estudos literários e os estudos linguísticos, onde entra aí nos estudos linguísticos aqueles grandes temas da gramática, mas também questão de linguagem, relação da linguagem com outras manifestações do conhecimento humano, variação linguística, enfim. São dois grandes blocos e cada um deles também se divide, ou seja, a literatura, existem correntes as mais variadas, a linguística também, psicolinguística, sociolinguística. Dentro da literatura nós tivemos o formalismo russo, tivemos o estruturalismo, hoje em dia nós temos as teorias decoloniais, esse pessoal todo. E é muito comum que o pessoal se dedique a uma coisa ou a outra. Era muito comum na minha época, eu acho que hoje em dia também, as pessoas já escolherem uma área ali a qual iriam se dedicar, e tinha muito isso, qual é a tua área? A minha área é literatura, a minha área é linguística. Havia essa questão, e o pessoal começava a se dividir mesmo, e quem era de literatura muitas vezes chegava, não todos, mas muitas vezes o pessoal chegava a negligenciar a área de linguística e vice-versa, e muitas vezes também se estabelecia até uma certa rivalidade, algumas questões, enfim, algumas coisas interessantes, curiosas. O fato é que eu nunca fiz isso, nunca me dediquei só a uma coisa. Embora eu tenha a minha trajetória acadêmica voltada para os estudos literários, por outro lado, nunca deixei de lado, nunca abandonei os meus estudos linguísticos. Desde o começo da graduação, desenvolvi paralelamente às minhas atividades da graduação estudos sobre fonética e fonologia. Durante um tempo eu me apaixonei pela sociolinguística, depois rumei para a gramática tradicional, sem deixar a sociolinguística de lado, mas me aprofundei nos estudos gramaticais, estudei a gramática a fundo durante muitos anos, até hoje ainda estudo, mas teve um período ali em que foi uma coisa muito interessante na minha vida, ter mergulhado mesmo no estudo gramatical. Enfim, outros ramos da linguística, como a análise da conversação, uma área que eu gosto muito, estudei bastante também durante um tempo, análise do discurso. É interessante que fiz, inclusive no meu mestrado, que era em literatura, fiz uma disciplina optativa em análise do discurso, que é lá da área de concentração de linguística, porque sempre foi uma paixão também. De um modo geral, a linguagem nunca saiu da minha vida, a linguística. E isso por uma compreensão muito particular. Claro, dois grandes motivos. O primeiro deles eu tenho que destacar, não posso deixar isso passar. É óbvio que na minha formação eu tive grandes professores, tanto de literatura quanto de linguística.
Eu acho que os grandes professores de linguística que eu tive, eles contribuíram um pouco para isso, sabe? Para gerar em mim essa paixão pela linguística e não querer nunca deixar ela de lado. Inclusive, mando um abraço, vez por outra, o que me deixa muito orgulhoso, a professora Angélica, que foi minha professora uma única vez na disciplina de Linguística 1, no meu primeiro período de letras. Uma disciplina extremamente marcante, extremamente importante na minha formação. A professora Angélica foi minha professora nessa disciplina e acompanha o canal, vez por outra ela assiste aos meus vídeos e esta semana até comentou, né, chegou para falar sobre o vídeo da gramática de Silveira Bueno, etc. Então deixo meu abraço para a Angélica e ela é uma das culpadas por eu nunca ter deixado a linguística de lado. Aquele impacto que aquela disciplina teve na minha vida foi fundamental, né? Foi uma coisa muito marcante. Acho que a metodologia contribui um pouco também, ou contribui muito, para que você entenda a importância daquela disciplina e a importância além da disciplina, né, a importância daquele estudo para a sua vida. E eu tomei essa consciência naquele momento, né, de que aquilo ali não poderia se afastar da minha trajetória, do meu percurso. E outros grandes professores que tive, professor Edmilson, professor Aloísio, entre outros, professor Adeildo na gramática, me mostraram a importância disso tudo para a minha vida. E é interessante eu citar a professora Angélica, ela que inclusive tem obra, né, em que ela traz o seu conhecimento de discurso, ela que estuda, entre outras coisas, né, análise do discurso, ela traz esse conhecimento para o estudo da literatura. Então ela produziu este livrinho aqui, Caminhos da Fábula, Literatura, Discurso e Poder. Um livro bem interessante, inclusive, infelizmente sem distribuição nacional, né, publicado por uma editora aqui da minha cidade, mas um livro bem bacana. E a professora Angélica é um exemplo vivo, né, de que literatura e linguística, e linguagem, e discurso e tudo mais não podem se afastar. Outro grande mestre que tive é o professor Aloísio, que nunca deixou de lado a leitura da literatura, né? Todo dia ele está lendo um romance, lê doentiamente romances, mas também contos, etc. E ele é uma pessoa que mostra muito bem e aplica também o conhecimento que ele tem da linguagem ao estudo da literatura, né? Esse trabalho desses professores, essa vinculação, né? Não apenas dizer, é importante você estudar as duas coisas, mas colocar isso em prática no seu dia a dia, na sua trajetória, isso tudo me mostrou que, olha, isso dá certo, né? Mas, ao mesmo tempo, a segunda questão, né, muito forte, é que eu mesmo adquiri esse conhecimento de que é impossível você estudar literatura sem conhecer o que se diz sobre a linguagem de um modo geral. Afinal de contas, a literatura ela é uma das formas pelas quais o ser humano coloca em prática a sua faculdade de linguagem. Inclusive, uma das questões, né, que servem para que nós identifiquemos a linguagem em sua complexidade como sendo exclusiva do ser humano, é que nós identificamos que o único ser vivo que se comunica a partir de ficção, se comunica mentindo, é o ser humano. Mas se comunicam tanto para sanar apenas as suas necessidades básicas, né, vitais, quanto também se comunicam a partir do mundo prático. Eles não criam ficção, e nós criamos. Compreender isso é fundamental para se estudar a literatura. E, evidentemente, nós escolhemos isso da linguística. A análise do discurso dá uma compreensão muito bacana para o estudo da literatura, né? O que é que está por trás do dito dentro da literatura ao longo da história, né? Cada época teve o dito e o não dito, e a força do não dito muitas vezes é incrível, e tudo isso evidencia o discurso. Ora, os estudos de gramática, quão importantes não foram para a minha compreensão das obras, né, para identificar melhor a beleza de certas construções dentro dos textos que estou lendo. Essa compreensão de que uma coisa não pode viver sem a outra. A compreensão de que permanecer sempre estudando, agora não é fácil, né, não é fácil, requer dedicação e, claro, né, cada um trilha seu caminho. É um conselho que eu dou, é uma prática que eu adoto e um conselho que eu dou para as pessoas.
você pratica se quiser. Agora, é fundamental principalmente no trabalho do professor de língua portuguesa, porque em sala de aula é muito difícil você conseguir dar aula de apenas uma coisa. Existem escolas, principalmente no âmbito particular, em que são divididas, né, as áreas. Existe o professor de literatura, existe o de gramática, de linguagem, seja lá como chama. Será que sempre você vai conseguir se encaixar só naquilo que você gostaria? E em que medida se dedicar só a isso vai ser frutífero ou não para o seu engrandecimento enquanto profissional? É outra questão. O fato é que para o professor, principalmente da educação básica, eu acho fundamental conhecer os dois, se dedicar aos dois, estudar os dois. Quando você vai dar aula na universidade, até se compreende, embora não necessariamente seja o correto, dei exemplos aqui de grandes profissionais que fazem o contrário, mas até se compreende que você estude só uma coisa. Mas quando você está na educação básica, é fundamental que você conheça tudo para que você leve a melhor aula para o seu aluno. O professor e, portanto, o estudante lá de letras, que se dedicou só a uma coisa, que se apaixonou pela literatura e deixou de lado a gramática, deixou de lado a linguística, ou o professor da área de linguística que deixou de lado a literatura, ele vai, antes de mais nada, sofrer quando estiver dando aula na educação básica, né, e tendo que levar esses conteúdos para o aluno, e vai fazer o aluno sofrer também, porque, obviamente, não tendo segurança para dar suas aulas, ele não dará a aula tão boa quanto poderia, né, tão boa quanto ele dá na área a qual ele sempre se dedicou. Então é por isso que eu não tenho apenas uma área. É por isso que eu nunca me especializei nesse sentido de me dedicar totalmente, 100% a uma coisa e deixar a outra de lado. É por isso que eu sou, antes de mais nada, um profissional das letras, um profissional de linguagem, e não necessariamente um estudioso da literatura, ou seja lá como você queira chamar. É por isso que este canal ele é dedicado às duas áreas. Isso é fruto de uma trajetória que nunca negligenciou nada, né? Sempre se dedicou a tudo e buscou aliar todo esse conhecimento na prática cotidiana, né? Ou seja, estudar literatura trazendo as contribuições da linguagem, estudar linguagem compreendendo ela também como passível de produzir literatura, ou seja, o que é que tem de especial na linguagem que faz com que sejamos capazes de produzir ficção. Enfim, entender a importância de tudo é fundamental para o professor, é fundamental para o estudioso, é fundamental para todos nós. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.